Agora, a gente vai passar para o problema do mal. Você já ouviu falar no problema do mal? Não. O problema do mal é aquela afirmação clássica, né? Se Deus é amoroso, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe o mal? É, é... E aí, Alex, o que você acha dessa pergunta? Como você responderia a ela? Bom, olha só que interessante. A única pessoa que precisa responder isso somos nós, que somos teístas. Por quê? Porque os panteístas, eles dizem que o mal é uma ilusão, que o mal não existe. Então os panteístas não precisam responder essa pergunta, porque para eles Deus existe, mas o mal não, o mal é uma ilusão. Os ateus já são o contrário, os ateus já dizem, Deus não existe, por isso que o mal existe. Então, o teísta, a gente que precisa pensar nisso, por quê? Porque a gente afirma que Deus existe e o mal também existe. Algum de vocês nega que o mal existe? Não, né? Então, para nós é evidente que o mal existe. Existe alguma coisa errada com esse mundo. Alguma coisa deu errado, né? Existe sofrimento demais nele. Então, a pergunta que a gente precisa responder é: Deus e o mal são incompatíveis? Ou seja, é incompatível, é incoerente um Deus amoroso e o mal existirem ao mesmo tempo? É isso que nós vamos tentar resolver. Olha só que interessante. Quem conhece esse cara aqui, C.S. Lewis? Ele foi um dos maiores apologistas cristãos, né, do século XX. E ele era ateu, e ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E olha o que ele diz nesse argumento. Essa é uma parte do livro dele mais fantástica, assim, ó. Ele diz, quando ele era ateu, ele diz o seguinte: o meu argumento contra Deus era de que o universo parece ser muito cruel e injusto. Mas de onde eu tirei essa ideia de justo e injusto? Ninguém diz que uma linha é torta sem ter noção do que é uma linha reta. Com o que eu comparava o universo quando eu o chamava de injusto? Se não existisse luz nem olhos, não existiria a palavra escuro. Olha que interessante esse cara diz, gente. Isso aqui é sensacional, é de uma genialidade absurda. Porque olha só, quando alguém pergunta, quando alguém fala pra gente assim, Gabriel, Deus não existe porque o mal existe, o que ela está querendo dizer é que são coisas contraditórias. Que, por exemplo, se eu falo assim, o Gabriel existe, logo o avô dele não existe. Isso não é correto, porque o seu avô pode estar vivo ainda, entendeu? Agora, se eu falo assim, Gabriel existe, logo o tataravô dele não existe. É mais plausível, porque para o seu tataravô existir, ele teria que ter 434 anos. Entendeu? Então, quando o ateu fala, ou a pessoa, o cético, né? Vou colocar o cético aqui de uma forma geral. Quando ele fala que Deus não existe porque existe o mal, ele está dizendo que o mal é incompatível com Deus. A existência do mal pressupõe que Deus não existe, porque se Deus existisse, o mal não existiria. Agora, a pergunta que a gente pode fazer para ele, baseado nesse argumento do C.S. Lewis aqui, é o seguinte: mas quem te falou que o mundo é mal? Aí ele vai responder o quê, gente? Logicamente. Ué, você tá doido? Olha o tanto de morte, assassinato, estupro. Você tá louco? Você não enxerga a realidade, não? Aí a gente poderia insistir no argumento e falar assim: mas quem te falou que estupro é mal? Eu já tive um debate desse, gente, com um ateu uma vez, um amigo meu, e ele ficou revoltado. Porque eu fui perguntando ele exatamente isso: mas quem falou que o estupro é mal? Aí ele falou: Noai, a mulher não queria. Aí eu, mas quem falou que é mal alguém fazer algo que o outro não quer, entendeu? Eu fui só apertando ele. Aí ele falou: mas se você não quer
que faça com você, você não faria com os outros. Aí eu fui aprofundando a pergunta, mas quem falou que é mal eu querer que alguém não faça algo comigo e querer fazer isso com outra pessoa? Então chegou uma hora que ele não teve argumento. Ele falou assim: ah, você é irracional. Ele começou a me. Ele falou alguma coisa de mim, mas não respondeu o meu argumento, entendeu? Então, o que o C.S. Lewis está falando aqui, gente, é o seguinte: alguém, o ateu, se ele nega a existência de Deus e afirma que o mal existe, ele precisa explicar o que é o mal. Estão entendendo? Aí, ó, pensa comigo. Se ele fala que Deus não existe, logo, não existe uma referência de certo ou errado, concordam? Uma referência absoluta, né? Óbvio. Que todo mundo é obrigado a seguir. Se não existe Deus, pensa comigo, vamos nos colocar na cabeça de um ateu. Se não existe Deus, logicamente não existe nenhuma regra universal de certo e errado, concorda? Tudo é relativo, cada um cria suas leis, não há nada de absolutamente errado no mundo. Esse argumento aqui ficaria o seguinte, ó. Se Deus existe, não existe absolutos morais. Segunda premissa, ó. Absolutos morais existem. Logo, a conclusão é qual? Deus existe. Muito bem, pegaram a lógica. Então, esse é o argumento do mal colocado em termos, em três premissas, né? Em termos filosóficos. Olha só, se Deus não existe, não existem absolutos morais. Não existem absolutos morais. O que a gente está querendo dizer? Que se Deus não existe, se o ateu estiver certo, ele não pode afirmar que algo é moralmente errado para todo mundo. É algo subjetivo. Ele não tem como afirmar que o estupro é errado, absolutamente errado para todo mundo, entendeu? Por quê? Porque não existe nenhuma referência universal. Tudo que existem é matéria e energia. Não existe Deus, não existe um legislador absoluto. Mas aí o que a gente vai falar é o seguinte: não, tudo bem. A questão da lei é uma convenção humana. As pessoas chegaram ao consenso de que estupro é errado. Beleza. Mas, se eu conseguir estuprar alguém sem ninguém me ver, não existe uma regra que vai dizer que eu estou errado. Entendeu? Não existe uma regra moral para todo o universo, para todos os seres humanos. Só existe essa lei relativa criada por seres humanos. Entendeu o argumento? O que a gente está mostrando para ele é que a opinião dele de mal ela é relativa, da mesma forma como ele acredita. Só que isso vai ser incômodo para ele porque, gente, a gente sabe que existem absolutos morais. Ou seja, existem coisas na vida que são erradas para todo mundo, independente se alguém concorda com isso ou não. Então, estuprar uma criança, por exemplo, matar uma criança por prazer, é algo errado para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos da existência. Isso é absolutamente errado. Ninguém deveria fazer isso. Aí o ateu pode contra-argumentar o seguinte: ah, mas existem pessoas que, que acham isso certo. Como é que fala? Aquela pessoa que não tem sentimento, que mata por prazer. O psicopata. O psicopata. O psicopata, ele mata por prazer, ele tem prazer, ele não sente remorso, ele não sente que ele está fazendo algo errado. Aí o que a gente argumenta? Poxa, o fato de algumas pessoas não terem esse senso moral não significa que essa regra seja invalidada.
a maioria das pessoas percebem que isso é absolutamente errado. Ninguém deveria fazer isso. Essas pessoas são exceções, não são a regra. A regra é o seguinte: matar uma criança puramente por prazer, estuprar uma criança puramente por prazer de, de ver o sangue dela jorrando, de ouvir o grito dela, isso é algo absolutamente errado em todos os lugares, em todas as épocas, para todas as pessoas, independente se algumas acham que isso é certo ou não. Então, esse é um argumento fortíssimo. O argumento do mal, gente, é um argumento fortíssimo a favor da existência de Deus. Por quê? Porque a gente está mostrando para ele, ó, aqui, ó, olha a lógica. Se Deus não existisse, não existiriam absolutos morais. Porém, quando a gente vive a existência, a realidade, a gente sabe que existem absolutos morais. E da onde veio essas leis? É a mesma coisa do universo. Se surgiu um universo há 13 bilhões de anos atrás, da onde veio esse universo? O que causou esse universo? A gente precisa de uma explicação plausível, não precisa? E a gente chegou à conclusão na última aula que a melhor explicação para a existência de matéria e energia há bilhões de anos atrás, da criação do espaço e do tempo, é uma mente atemporal, poderosa, pessoal, que tomou a decisão de criar tudo isso. Então, se Deus é a melhor explicação para a existência do universo, da matéria, da energia, logicamente, ele também é a melhor explicação para a existência dos absolutos morais. Faz muito mais sentido acreditar que existe um Deus que criou os seres humanos com o senso moral. Faz mais sentido acreditar que existe um Deus, uma mente que deu origem a essas regras morais que existem dentro de nós, porque a maioria, 99% das pessoas, 99,9% das pessoas vão concordar que existem alguns absolutos morais, do que falar que tudo é relativo. Entendem? Então a melhor explicação para isso é que existe uma mente como fonte da moralidade. Essa é a melhor explicação. Entenderam o argumento? Por causa do seguinte. A gente volta aqui no argumento do C.S. Lewis. Ó. A gente precisa de uma referência. Então, o que o C.S. Lewis concluiu, gente? Olha só. Ele falava que o universo era mau, por isso que Deus não existia. Só que ele chegou à conclusão depois de que ele só pode afirmar que o universo é realmente mau se ele tiver uma referência. Senão fica tudo relativo. Senão um cristão poderia, quando ele era ateu, um cristão poderia falar com ele o seguinte: por que o mundo é mau, C.S. Lewis? Ele ia falar: porque as pessoas matam umas às outras. Aí o cristão poderia perguntar: mas quem falou que matar é ruim? Pode ser ruim para você, mas se Deus não existe, meu amigo, não existe regra moral. Então olha só que doideira. Na verdade, o mal é uma evidência da existência de Deus. A gente só pode afirmar que isso aqui é mal e isso aqui é bom, é o bem, porque existe Deus, o universo. Se o universo for só moléculas, como dizem os ateus, não tem como diferenciar moralmente essas duas ações. Alguém que estupra uma mulher, de alguém que cuida do outro. Entenderam? Se o universo é só matéria e energia, como os ateus acreditam, não existe diferença moral. A moralidade não existe. Por quê? Aí a gente tem que lembrar eles da natureza, né? Não é assim na natureza? Os animais não são seres irracionais? Em algum nível, né? Óbvio. Então, o leão que vai lá e pega e mata o filhote de um veado, de um cervo, a mãe cerva não vai lá falar: nossa, você está cometendo um crime. Ela não vai lá reclamar para ele. Por quê? Ela vai sair correndo. Mas ela pode até ficar triste, mas ela não tem moralidade dentro dela. Ela não vai fazer um juízo moral da ação do leão. Compreende?
ela só vai ficar triste, ela vai lutar pela vida, ela vive por instintos. Ela não faz um julgamento moral. Por quê? Porque eles são animais. Eles são seres amorais. Agora, nós somos diferentes. Isso aponta para a existência de Deus. Por quê? Porque nós somos seres que têm senso moral. E como a gente vai explicar esse nosso senso de moralidade? Só qual a melhor forma, né? É claro que a pessoa pode tentar explicar a moralidade sem a existência de Deus, como os ateus fazem, né? Ah, isso foi evoluindo, a gente viu que se a gente matasse ia ser pior para todo mundo, então a gente chegou a essa conclusão e tal. Porém, a melhor explicação para a existência do mal é que existe uma referência de bem. Uma referência absoluta. Se o universo fosse só moléculas, não haveria diferença nenhuma entre essas duas ações. Porém, como a gente sabe que isso aqui é mal e isso aqui é o bem, cuidar de um ser indefeso é bom, é algo bom que as pessoas devem fazer. E estuprar outras pessoas contra a vontade delas é algo mal, a gente sabe isso porque a gente tem uma referência de bem, que é Deus. Então, olha só que doideira. O mal existe, o mal é exatamente uma evidência da existência de Deus. Então, o mal existe exatamente porque Deus é bom e a gente tem uma referência do que é bom, logo, a gente tem uma referência do que é mal. Lembra do argumento de C.S. Lewis? Olha só. Se não existisse luz nem olhos, não existiria a palavra escuro. Olha que interessante, gente. O que ele está querendo dizer? Se não existisse luz no mundo e nem olhos, ninguém iria criar essa palavra escuro. Por quê? A gente só criou essa palavra porque existe luz. Faz sentido? A gente só fala que algo é mal porque existe o bem. A gente sabe o que é o bem, a gente sabe o que é o mal, nós temos consciência disso. E aí, como o Alex falou no início, ó, Deus é amor. E aí agora a gente vai tentar explicar como que Deus pode existir ao mesmo tempo que o mal. E o Alex respondeu que é por causa da liberdade humana. Aí o ateu pode questionar assim, mas por que ele não criou os seres humanos programados para só fazer o bem? Aí o que o Alex respondeu? Isso seria uma tirania. Isso seria um mundo de robôs. Ninguém iria experimentar o amor. Então Deus é amor e Ele quer que as pessoas experimentem o que é o amor, o bem absoluto, né? O amor é o bem absoluto. E só pode existir uma relação de amor entre Deus e a sua criação se houver liberdade. Se não houver liberdade, não existe amor. O C.S. Lewis vai falar isso também. O amor presume a liberdade. Pensa no seguinte, imagina se a sua mãe te acorrenta e fala o seguinte, olha, você precisa me amar. E aí você... Ou melhor, se sua mãe te acorrenta e fala assim, você tem que ficar o tempo todo do meu lado, porque eu te amo. Isso é amor? Não, por quê? Porque ela está te obrigando a ficar do lado dela. O amor é o seguinte, ô meu filho, eu te amo muito, eu quero que você fique do meu lado pro resto da vida. E aí ela vai fazendo ações para ganhar o seu amor, para ganhar a sua vontade de querer ficar do lado dela. E não te obrigar a ficar do lado dela. Tata chegou aqui, gente. Então, a relação de amor só existe se houver liberdade de escolha. Entenderam essa ideia? Ou seja, o mal é fruto do livre-arbítrio, da liberdade do ser humano. Só existe mal porque o ser humano foi livre para escolher e aí, lá no início da criação do mundo, o primeiro casal desobedeceu e o mal passou para todos os seres humanos, o mal passou para a criação. Então o mal existe por causa da liberdade. Só que
a liberdade existe por causa da capacidade da gente, por causa da possibilidade que Deus nos deu para experimentar o amor. E a gente só pode experimentar o amor se houver liberdade. Aí o ateu, a pessoa poderia perguntar, mas por que ele não acaba com o mal? Bom, a liberdade, se Deus, para Deus acabar com o mal agora, ele teria que acabar com a liberdade e teria que acabar com os seres humanos. Então acabaria com todo mundo e ninguém poderia experimentar o amor. Então o que Deus está fazendo? Ele está deixando a gente viver por enquanto e nos ensinando através da sua palavra para que a gente refreie o mal dentro de nós e escolha viver com ele, para que a gente experimente o amor, até ele voltar e acabar de vez com todo o mal. Então olha só que interessante. O ateu, geralmente, ele reclama do mal no mundo. Porém, se Deus não existe, o mal vai ficar impune. Muitos males ficarão impunes. Então pensa em todas as pessoas que já fizeram maldade, crimes, estupraram, mataram e que não foram pegas pelas leis humanas e que estão soltos, por exemplo. Se Deus não existe, todo esse mal ficará impune. Porém, se Deus existe, por mais que essas pessoas cometeram esses crimes, essas maldades, nenhum mal ficará impune. Então é muito mais agradável, é muito mais coerente racionalmente e satisfatório, né, para suprir o nosso desejo de justiça, é muito mais satisfatório a existência de Deus do que a inexistência de Deus. Porque se Deus existe, todo o mal será punido, ou agora ou depois. Se os homens não conseguiram punir, Deus vai punir. Então, Deus além de ser logicamente a melhor explicação para o mal, emocionalmente ele é a melhor explicação para o mal. Compreenderam? Porque a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Porque a gente tem que levar em conta que o que está gritando no coração delas é esse desejo por justiça. E isso é bom. Deus que colocou isso dentro de nós. Então a gente não pode desprezar isso. A gente tem que saber usar a sabedoria para canalizar isso de bom que ela tem e mostrar a ela que, se ela negar Deus, a situação fica pior ainda. Então você tem que mostrar para a pessoa o seguinte: olha, eu entendo que eu também fico triste com o mal no mundo, com tanto crime, com tanto desastre, com tanta fome, com tanta guerra. Eu também fico triste com isso. A questão é, esse desejo de justiça que você e eu temos, ele é muito bom. Porém, pensa comigo, se Deus não existe de fato, muitos crimes e muitos males ficarão impunes. Pessoas morreram, foram estupradas, foram violentadas e os seus criminosos, as pessoas que fizeram mal a elas, ficarão impunes se Deus não existe. Agora pensa comigo, se Deus existe, por mais que a gente falhou como ser humano em descobrir esses crimes, em identificar e punir, um dia Deus vai voltar e vai punir todos os crimes. A Bíblia fala que nada ficará oculto. Deus vai prestar contas com cada ser humano que já existiu e todo mundo vai ser proporcionalmente e rigorosamente punido por todo o mal que cometeu. Isso traz, ou seja, a gente tem que mostrar para a pessoa que Deus é a explicação mais racional para o mal e a explicação mais emocionalmente satisfatória também. Ou seja, Deus é racionalmente melhor e emocionalmente melhor. Aí a gente tem mais alguns argumentos. Olha, o sofrimento ele é necessário em alguns casos para ensino. Então, por causa da maldade do mundo, por causa do mal que entrou no mundo lá com Adão, Deus viu que o sofrimento ele seria um meio de Deus ensinar a gente algumas coisas. O pai que ama o filho castiga ele. O pai que ama o filho não deixa o filho fazer o que ele quiser sem punição. Deus é a mesma coisa. Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a Ele livremente. E por causa do pecado humano, ele viu, antes da criação do mundo, por isso ele permitiu o mal, ele viu que o sofrimento seria a única maneira de algumas pessoas acordarem e buscarem a Deus. Olha o que C.S. Lewis fala. C.S. Lewis é genial, gente. Ele fala o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo moralmente surdo.
Então vocês já devem ter percebido, ouvido histórias ou até já vivido alguma coisa que prova essa ideia. Existem pessoas que são tão más, mas tão más, que elas só, só conseguem acordar da sua maldade, prestar atenção em Deus, se elas sofrerem. É muito comum isso. As pessoas, são casos de pessoas que, por exemplo, às vezes são ateus ou é, abandonaram a igreja e tal, e estão vivendo longe de Deus. Às vezes, só quando ela está passando por um sofrimento muito grande que ela volta para Deus. Então Deus viu que o mal, em alguns casos, traria algum proveito bom. Então Deus não permitiu o mal para que a gente sofresse puramente por sofrer. Mas ele viu que esse breve sofrimento traria um bem maior depois, entendeu? Então o que tem que ficar claro para vocês é: Deus é a melhor explicação lógica para o mal. Não existe nenhuma incompatibilidade entre um Deus bom existir e o mal existir. Por quê? Porque Deus pode ter razões de permitir o mal momentaneamente para depois acabar com ele é, de forma total. E aí, qual que é essa permissão momentânea? Para ensinar algumas pessoas algumas coisas, para que as pessoas se voltem para ele, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e passem e escolham o bem maior. O que é o bem maior? Viver com Deus eternamente. Não existe nada melhor do que isso. Então Deus permite esses males momentâneos para que as pessoas alcancem um bem muito maior. E por isso que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, que os nossos males, as nossas tribulações são leves e momentâneas. Por quê? Porque isso está produzindo um peso de glória para nós muito maior. O que Paulo está querendo dizer? Tudo de mal que a gente passa nessa vida, se a gente se arrepender, estiver com Cristo e for salvo, lá na eternidade, isso não vai ser nada. A gente vai olhar para trás e vai pensar assim: nossa, valeu a pena eu ter sofrido aquilo, porque naquele momento eu voltei para Deus ou eu conheci a Deus e agora eu estou aqui desfrutando dessa realidade que não tem como nem expressar o quão bom é isso, entendeu? Aí, ó, eu vou mostrar para vocês que agora uma parte do livro que fala sobre isso. Olha só que interessante. Deixa eu ligar aqui. Esse aqui é o livro do William Lane Craig que eu falei, né? O Em Guarda. E tem uma parte dele que ele fala do sofrimento, né? Aí olha a parte que eu falei, que interessante, ó. Lembra que eu falei dos animais? Sinto muito, senhor guarda, senhor policial. Eu tô lendo espelhado aqui. Simplesmente detesto tofu. Aqui ele tá brincando, né? Com a ideia de que na natureza não existe moralidade. Como se o guarda fosse lá e fosse aplicar uma multa pro leão por ele ter matado uma zebra. Porque matar é errado, né? Só que ele está mostrando aqui o seguinte: na natureza não existe moralidade. Isso aqui não existe na natureza. O leão mata a zebra porque ele está com fome e não existe regra moral lá. Por quê? Porque eles vivem por instinto. Agora, nós somos diferentes, nós temos senso de moralidade. E qual é a melhor explicação para esse senso de moralidade? Quando a gente olha para o universo e vê que ele teve um início, qual a melhor explicação? Uma mente material poderosa que criou tudo isso. Agora a mesma coisa se volta para a gente. Nós somos seres que temos senso de moralidade. Qual a melhor explicação para esse senso de moralidade nosso? A existência de um ser que foi o autor de todas as regras morais e nos criou com essas regras morais dentro de nós. E é exatamente isso que Paulo fala, gente, em Romanos, capítulo 2. Paulo fala o seguinte: nós seres humanos,
às vezes nós agimos, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, às vezes nós agimos seguindo a lei moral que está escrita dentro do nosso coração. Olha só que interessante. Romanos capítulo 2, verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, eles tornam-se leis para si mesmos, embora não possuam a lei escrita, a Bíblia, né? Pois mostram que as exigências da lei escrita estão gravadas em seu coração. Então, Paulo está falando aqui exatamente o argumento moral. Ele está dizendo o seguinte: quando as pessoas que não conhecem a Deus agem em conformidade com a lei de Deus, eles estão mostrando que a lei de Deus está gravada no coração delas. Olha que interessante. Vocês já tinham percebido que o apóstolo Paulo usa o argumento moral na Bíblia? Isso não é uma coisa da filosofia. A filosofia estrutura esse pensamento, né? Traz ele em termos filosóficos. Mas isso já existe na Bíblia. Não. Essa que tá. Essa é uma ótima pergunta. Isso acontece muito. O fato da pessoa negar a Deus não significa que ela não tem o senso moral. É exatamente isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: mesmo as pessoas que não são judias, ou seja, trazendo para o nosso contexto, mesmo os ateus têm senso moral dentro deles. A questão é que eles não sabem como explicar esse senso moral. Eles acham que isso é coisas naturais, mas a melhor explicação é a existência de um Deus criador dessas leis, entendeu? Então, se existir uma sociedade só com ateus, por exemplo, não quer dizer que eles vão se matar mutuamente, que eles vão viver igual na natureza. Não é isso. A questão é, eles vão viver de acordo com alguma moralidade, só que eles não vão ter capacidade intelectual de explicar satisfatoriamente essas leis morais que eles seguem. Essa é a questão, entendeu? É possível uma pessoa ser boa, mesmo não acreditando em Deus. Não é esse o ponto. O ponto é, para explicar a lei moral, a melhor explicação é a existência de Deus, entendeu? O inverso é a mesma coisa. É possível haver, não existem pessoas que se dizem cristãs que fazem coisas erradas? Então, mas ela acredita em Deus. A questão é, o pecado gerou toda essa bagunça. O pecado corrompeu a lei moral que existe dentro de nós. Então, Paulo vai falar um pouco antes desse texto do capítulo 2, ele vai falar no capítulo 1 que as pessoas conhecem a verdade de Deus, mas elas suprimem a verdade de Deus. Ou seja, a gente quando pratica algo mal, nós temos no fundo a consciência de que aquilo está errado. Porém, por causa da nossa pecaminosidade, a gente suprime essa verdade para que a gente supra as necessidades da nossa carne. Então, a pessoa, por exemplo, que vai roubar, ela não vai lá roubar uma coisa falando assim, nossa, eu estou fazendo um bem para a humanidade. No fundo, ela sabe que ela está errada. Porém, ela está revoltada, ela está... ela gostaria de ter algo que ela sente prazer, por exemplo. Ela gostaria de andar de carro de luxo. Então, em vez dela trabalhar, ela vai roubar para ela ter aquilo de forma mais fácil e suprir essa necessidade dela. Só que no fundo ela sabe que está errado. Porém, ela está suprimindo essa afirmação para obter essa satisfação momentânea. E no fundo ela sabe que isso é errado. Da mesma forma, o ateu. Ele acredita que Deus não existe, mas no fundo ele sabe que algumas coisas são erradas. Então, a nossa função é mostrar exatamente essa incoerência do ateu. Ele vive como ateu, mas ele age como se existissem coisas absolutamente erradas. É isso que a gente tem que mostrar para ele. Tem um apologeta chamado Francis Schaeffer. Ele diz que esse trabalho nosso é tirar esse telhado da irreflexibilidade do ateu. Ou seja, é a gente mostrar para ele que ele está sendo incoerente. Ele vive
como se existissem valores morais absolutos, mas ele afirma que não existem valores morais absolutos. Então, a gente tem que mostrar para ele essa contradição. Tem que mostrar para ele que, olha, você respeita a sua esposa, você cuida do seu filho, você recrimina alguém que estupra outra pessoa, mas você faz isso falando que a moral é relativa. Porém, no fundo, você sabe que ninguém deveria estuprar, ninguém deveria matar. Ou seja, essa é uma verdade, uma lei absoluta. Porém, se Deus não existe, não existem leis absolutas, entendeu? Então, como existem leis absolutas, essa é uma evidência de que Deus existe. É isso que a gente tem que mostrar para essas pessoas, entendeu?